Theo era um nome que carregava peso, fortuna e mistério. O tipo de homem que não precisava dizer uma palavra para dominar um ambiente. Dono de uma beleza que deixava até os mais vaidosos inseguros. Seus traços lembravam estátuas de deuses gregos, esculpidas com precisão. Maxilar marcado, barba bem delineada, cabelos escuros levemente ondulados e um corpo que parecia ter sido forjado em aço, com ombros largos, braços que mais pareciam troncos e um peito tão definido que dispensava camisa, ainda que quase nunca aparecesse sem seu terno de alfaiataria. Mas era o contraste que mais chamava a atenção. Theo era cego desde os 10 anos. E mesmo sem enxergar, ele mantinha sempre os óculos escuros, como se estivesse sempre em guerra com o mundo, ou escondendo dele algo ainda mais profundo. Ninguém sabia ao certo como aquele menino cego, vindo de uma família abalada por tragédias e disputas empresariais, havia conseguido erguer sozinho um império financeiro que abrangia imóveis, tecnologia e filantropia. Seu nome estava nas capas de revistas, nos relatórios da Forbes e nas fantasias de milhares de mulheres que sonhavam em ser a escolhida daquele homem que nunca fixava o olhar em ninguém. A verdade, porém, é que Theo já havia se decepcionado profundamente com amores baseados em aparências. Ele se relacionava pouco, desconfiava muito e acreditava menos ainda na ideia de que alguém pudesse amá-lo sem ver seus bilhões. Por trás dos óculos escuros e do corpo imponente, havia um homem desconfiado, frio e silencioso, acostumado a ser tocado por mãos que desejavam suas posses, mas nunca seu coração. Ele morava sozinho numa mansão afastada da cidade, uma construção moderna, envolta por muros altos, cercas elétricas e um sistema de segurança que parecia saído de filmes futuristas. Lá dentro, os únicos sons vinham das teclas de seu piano, da voz do assistente pessoal digital e dos passos delicados da única pessoa que entrava em seus aposentos, Rosa. Ela era encarregada da limpeza da ala principal e, mesmo sem saber, já era parte de sua rotina emocional. Ele escutava quando ela cantarolava baixinho enquanto limpava a cozinha. Sentia o cheiro do perfume barato que ela usava. Reconhecia o barulho do balde, o ritmo do esfregão e até o leve suspiro que ela soltava sempre que passava perto dele, como se pedisse desculpas por existir. Theo nunca viu Rosa com os olhos, mas mesmo sem perceber, ele já a via com o coração. Ainda assim, ele era frio, duro, objetivo. Seus comandos eram diretos e impessoais. Rosa, por sua vez, evitava qualquer tipo de aproximação. Sabia que não pertencia àquele mundo. Era gorda, negra, com traços considerados grosseiros por padrões racistas e desde criança ouvia que ninguém jamais a amaria. Já havia sido demitida de outras casas por incomodar a vista dos patrões apenas por existir. Com Theo, se sentia segura. Ele não a via, logo não a julgava. Mas o que ela não sabia é que Theo sentia cada presença, cada detalhe. Ele começou a notar os dias em que ela não vinha. Sentia falta do arrastar do pano no mármore, da água com cheiro de lavanda barata. E um dia, por impulso, perguntou por que Rosa estava triste. Ela congelou. Como ele podia saber? Não respondeu. Mas naquele instante, o primeiro fio invisível entre os dois foi criado. Uma conexão silenciosa, sutil, mas cada vez mais poderosa. Theo, que nunca se envolvia com ninguém, começou a alterar discretamente sua rotina para coincidir com a dela. Deixava cair propositalmente algum objeto, só para ouvi-la se aproximar. Fazia perguntas banais só para prolongar a conversa. E com o tempo, mesmo cega aos olhos dele, Rosa se tornou a mulher mais visível do mundo, para aquele homem que não enxergava ninguém. A mansão, que antes era fria e silenciosa, começou a mudar de temperatura. Não por causa do sol, mas por algo que florescia sem que eles percebessem. E enquanto o mundo lá fora julgava quem era digno de amar quem, dentro daqueles muros, um homem cego e uma mulher considerada feia começavam, sem saber, a escrever a mais improvável das histórias de amor. Rosa nasceu invisível, não por mágica, mas por imposição de um mundo que escolheu ignorá-la desde o primeiro choro. Nascida em uma periferia esquecida, filha de uma lavadeira exausta e de um pedreiro que mal tinha forças para sorrir, ela aprendeu cedo a ser pequena. Gorda desde criança, negra de pele retinta,
com traços fortes e um cabelo que o mundo insistia em chamar de ruim. Rosa cresceu sendo ensinada a abaixar a cabeça. Na escola, os colegas zombavam de seu corpo largo e do uniforme sempre apertado. Nas ruas, os olhares cruzavam por cima dela, como se fosse parte da mobília. E em casa, sua própria mãe repetia que ela precisava ser útil, já que bonita não era. Ainda assim, Rosa tinha algo que ninguém via, ou fingia não ver. Um coração doce, uma gentileza constante, uma força que resistia ao desprezo diário. Ela não se revoltava, não gritava, apenas continuava, dia após dia, a ser gentil num mundo que só a empurrava para os cantos. Começou a trabalhar cedo, limpando casas de gente rica, onde ouvia conversas baixas, sentia os risos abafados quando ela passava e recebia ordens frias de mulheres que a chamavam de aquela ali. Aprendeu a ser invisível em silêncio, mas, em algum lugar dentro de si, guardava uma esperança muda, quase ingênua, a de um dia ser vista por alguém que não usasse os olhos, mas o coração. Aos 29 anos, Rosa conseguiu um trabalho temporário na mansão de Theo. Um lugar diferente de tudo que já tinha visto. Frio, silencioso, mas estranhamente acolhedor. Lá, ninguém a humilhava. Não havia risos atrás das portas, nem dedos apontando. O patrão, cego, nunca fez um comentário sobre sua aparência. Aliás, ele mal falava. Mas ela sentia que havia algo naquele silêncio. Um silêncio que escutava. E mesmo sem admitir, ela gostava de limpar aquele lugar. Era quase como se pudesse se esconder ali do mundo que sempre a julgou. No início, ela evitava qualquer contato. Tinha medo de ser demitida por invadir espaços. Limpava rápido, saía antes da hora, comia sozinha no depósito. Mas com o tempo, algo mudou. Theo passou a falar com ela. Frases curtas, perguntas simples, mas que a faziam se sentir notada. E aquilo a desarmava. A fazia sorrir sozinha. Ela passou a colocar flores no escritório dele, mesmo sabendo que ele não veria. Deixava as xícaras mais alinhadas, como se esperasse que ele sentisse o carinho pelo toque. E às vezes, cantava baixinho, canções que sua mãe cantava enquanto lavava roupa, como se quisesse limpar também a alma daquele homem solitário. Mas Rosa nunca se iludiu. Ela sabia seu lugar. Sabia que não era mulher de comercial, de perfume, de novela. Sabia que para o mundo, homens como Theo não se interessavam por mulheres como ela. E por isso, cada gesto dele era, ao mesmo tempo, um presente e uma tortura. Ela queria acreditar, mas tinha medo. Medo de que tudo não passasse de um capricho, de um jogo cruel. De que ele estivesse apenas se divertindo ao imaginar que podia brincar com o coração de uma mulher que ninguém jamais amou. E mesmo assim, Rosa não conseguia evitar. Passava mais tempo na casa, se arrumava melhor, usava um batom barato que comprou com o dinheiro da condução, prendia o cabelo com cuidado e sorria. Um sorriso contido, tímido, mas sincero. O tipo de sorriso que só quem passou a vida inteira sendo invisível consegue dar quando finalmente acredita que alguém está, enfim, olhando para ela. O mais irônico de tudo é que Theo não podia vê-la, mas também não podia ignorá-la. E Rosa, que acreditava não ter beleza alguma, começava a descobrir que, para alguns olhos, mesmo os que não enxergam, existe um tipo de beleza que não se mede em espelhos, mas em presença. E a presença de Rosa, naquele mundo de mármores e cristais, começava a ser o que mais brilhava. Foi numa tarde abafada de sexta-feira que algo diferente aconteceu. Rosa estava de joelhos, esfregando com força o chão da varanda de mármore, suada, com os cabelos presos em um coque mal feito e as mãos marcadas pelo sabão. O rádio portátil tocava uma canção antiga de Alcione, e por um instante ela se deixou levar, cantarolando baixinho, sem perceber que não estava mais sozinha. Theo estava ali, de pé, silencioso, parado no limiar entre a sombra e o sol. Ela só notou sua presença quando terminou o verso e ouviu sua voz firme, porém suave, dizer: "Continue. Eu gosto dessa música." Rosa congelou. Seu corpo inteiro tremeu. Nunca o tinha ouvido dizer algo tão íntimo. Ela engoliu seco, baixou a cabeça, pediu desculpas e se apressou em desligar o rádio. Mas ele a interrompeu de novo. "Você canta bonito."
Foi a primeira vez que alguém lhe disse isso. Ou qualquer coisa próxima disso. Rosa não sabia o que responder. Sentiu o rosto queimar, não de vergonha, mas de algo novo, algo que parecia carinho, ou talvez esperança. E naquele instante, sem encostar um dedo, sem se aproximar 1 centímetro, Theo tocou sua alma. Ele então caminhou devagar até onde ela estava, sem bengala, sem apoio, apenas com a firmeza dos que conhecem a planta do chão como conhecem os próprios pensamentos. Sentou-se em uma das cadeiras de madeira maciça que ficava na varanda e pediu que ela se sentasse com ele. Rosa hesitou. Era proibido. Ela sabia. Empregados não sentavam com patrões. E menos ainda ela, a invisível, a excluída, a que jamais fora convidada a pertencer. Mas ele insistiu. Disse que não queria ficar sozinho naquele fim de tarde. Disse que a voz dela trazia paz. E sem saber como, Rosa sentou. Ficaram ali, lado a lado, por longos minutos em silêncio. Ele escutando a respiração dela, ela escutando o coração dele. Até que Theo perguntou como ela via o mundo. Rosa riu. Disse que ele é quem deveria fazer essa pergunta. Mas ele balançou a cabeça e respondeu: quem enxerga com os olhos, às vezes não vê nada. E eu estou começando a ver melhor agora. Rosa sentiu as lágrimas subirem, mas segurou. Não queria chorar ali, não queria parecer fraca. Mas Theo já havia percebido. Sentiu no ar, no jeito como ela se calou, no tremor do suspiro. Foi então que ele estendeu a mão, devagar, sem pressa, como se esperasse por um sinal. Rosa, quase sem pensar, tocou aquela mão enorme, quente e firme. E naquele instante, sem se dar conta, os dois atravessaram uma fronteira invisível. O momento em que a conexão se forma, não por desejo carnal, nem por idealizações, mas por afinidade profunda de alma. Theo sentiu a pele calejada dela, os dedos ásperos, as marcas do trabalho, do tempo e do mundo. Mas para ele, aquilo era beleza, era verdade, era vida. Rosa, por sua vez, sentiu-se pequena, indigna, mas não recuou. Pela primeira vez, quis ser tocada, quis ser lembrada. A partir desse dia, tudo mudou. Eles não falavam disso, não se declaravam. Não havia promessas, flores ou cartas. Mas havia presença, silêncios que se entendiam, toques que duravam 1 segundo a mais, sorrisos que escapavam mesmo quando não era permitido sorrir. E um dia, durante o jantar, Rosa havia sido chamada para substituir a cozinheira do dia. Theo se aproximou do prato, inalou o aroma e disse: tem gosto de colo de mãe. Rosa paralisou. Era sua receita de infância, algo que ela só fazia para si, para se lembrar de casa. Como ele sabia, como ele sentia, a verdade é que eles estavam se sentindo há semanas. Sem perceber, já se amavam de forma profunda. Um amor que não era físico, não era convencional, mas era visceral. Rosa, com toda a sua dor, seu corpo julgado e sua história apagada, encontrou em Theo alguém que via além das formas. E Theo, com toda a sua escuridão, solidão e armadura emocional, encontrou em Rosa um farol que acendia sua alma. E mesmo sem beijos, sem toques ousados ou declarações em voz alta, eles já eram um do outro. E foi naquele fim de tarde, com uma música antiga, um chão ainda molhado e 2 mãos entrelaçadas, que Rosa e Theo viveram o primeiro verdadeiro encontro de suas almas. A mansão de Theo, construída para ser uma fortaleza silenciosa, começou a vibrar com sons que iam além do que os ouvidos podiam captar. Não eram alarmes, nem motores, nem câmeras. Eram sussurros, ecos de passos desacostumados a sentir o peso de algo tão proibido quanto um afeto cruzando hierarquias sociais. A rotina impecável da casa, onde empregados vinham e iam como sombras treinadas a não perturbar, agora era atravessada por olhares desviados, cochichos abafados e silêncios carregados de julgamento. Algo estava acontecendo entre o patrão e a faxineira, e ninguém mais conseguia fingir que não via. Começou com os pequenos atrasos de Rosa. Antes, sempre pontual, agora demorava alguns minutos a mais nos cômodos. Depois vieram os sorrisos. Sim, os sorrisos. Discretos, mas novos, nos lábios de uma mulher que só conhecia o peso do serviço e do desprezo. O mais inquietante, no entanto, era a expressão de Theo.
Os funcionários notaram que ele parecia leve. Andava mais pela casa, tirava os óculos escuros ocasionalmente dentro dos próprios aposentos e chegou a dispensar um dia inteiro de reuniões só para ficar em casa. A copeira Silmara foi a primeira a comentar em voz alta: "Cuidado, Rosa. Gente como ele só quer brincar com a cara da gente." Era veneno disfarçado de conselho. Mas Rosa, embora sentisse o medo crescer, não conseguia afastar-se. Ela sabia que o que existia ali não era um jogo. Era real, intenso, impossível de ignorar. Ainda assim, as palavras da copeira ressoavam, porque o mundo em volta não aceitaria, porque o abismo entre ela e Theo era grande demais, porque ninguém acreditaria que um homem milionário, cego ou não, pudesse amar uma mulher como ela, gorda, negra, feia aos olhos da sociedade. Logo, o murmúrio se espalhou até alcançar os ouvidos mais perigosos, os da governanta Solange, uma mulher seca, leal aos pais de Theo, que mantinha a ordem da casa como quem comanda um quartel. Ela não dizia muito, mas sua expressão denunciava tudo. Começou a acompanhar discretamente os passos de Rosa, a revisar sua agenda, a fazer anotações mentais. E quando teve certeza de que algo mais estava acontecendo, acionou a bomba, um telefonema para Samara, irmã de Theo, a mulher que cuidava das empresas da família enquanto tramava silenciosamente para herdar tudo e que sempre viu Rosa como uma sujeira que precisava ser varrida. No dia seguinte, Samara apareceu na mansão sem aviso. Linda, loira, esguia, vestida com a frieza das executivas que não sorriem à toa. Passou os olhos pela casa como quem entra em um campo de batalha. E quando viu Rosa, não precisou de palavras. Bastou o olhar, um olhar de desprezo, de ameaça, de quem deixava claro: você não pertence a esse lugar. Rosa sentiu o corpo gelar. Voltou a se esconder nos cantos, a evitar qualquer contato. Mas algo já havia mudado, porque Theo, ao perceber a presença da irmã e o desconforto de Rosa, não se calou. Ele a chamou diante de todos e pediu: "Sente-se aqui comigo, Rosa. Vamos tomar um café." O gesto, embora simples, foi um terremoto. A sala inteira congelou. Samara apertou os lábios. Silmara deixou cair a colher. E Rosa sentou, tremendo, insegura, mas sentou, porque ela já não era mais a mesma, porque a presença de Theo, sua firmeza, sua escolha, estavam construindo nela algo novo, uma coragem que ela nem sabia que tinha. A partir daquele dia, os murmúrios se intensificaram, mas agora não eram apenas sobre o absurdo da relação, eram sobre medo, porque sabiam que Theo estava envolvido de verdade. E um homem como ele, quando ama, não recua. As escadas da mansão, antes palco de conversas neutras sobre tarefas e horários, viraram corredor de tensão. Rosa passou a ser observada como uma ameaça. O clima mudou, o ar ficou denso, mas ela também mudava. A cada gesto de Theo, a cada palavra, a cada toque sutil, ela se tornava mais firme, mais presente, mais visível. E mesmo que os outros não aceitassem, mesmo que sussurrassem, julgassem e tramassem, algo maior já estava em curso. Algo que nenhuma escada, nenhuma Samara e nenhum preconceito poderia impedir. O nascimento de um amor que não pedia permissão para existir. Havia dias em que Rosa dormia com o coração acelerado, sem entender se era medo ou desejo, o que pulsava tão forte em seu peito. E havia noites em que Theo, deitado em silêncio em sua cama de linho egípcio, deixava os óculos repousarem sobre o criado mudo e simplesmente ouvia o vazio. Um vazio que só era interrompido quando lembrava da risada baixa de Rosa, do som dos seus passos, do perfume simples que ela deixava no ar. Não era mais um capricho, um desvio na rotina. Era sede, sede de tê-la por perto, de senti-la, de protegê-la e principalmente de vê-la do jeito que apenas o coração pode ver. Naquela manhã, o clima estava pesado. A governanta avisara que Samara voltaria à mansão no fim da tarde, com advogados e um contrato de emergência que envolvia mudanças na administração doméstica. Rosa sentiu a ameaça pairar como nuvem espessa. Ela sabia que aquilo era sobre ela,
que aquela mulher faria de tudo para afastá-la. E mesmo com o apoio silencioso de Theo, algo dentro de si gritava que era hora de partir. Não por covardia, mas por amor, para protegê-lo de escândalos, para poupá-lo do ódio que o mundo estava começando a vomitar sobre os dois. Então, enquanto ele ainda dormia, ela arrumou suas coisas, escreveu um bilhete curto e desceu as escadas com as pernas trêmulas, mas decididas. Mas Theo não dormia. Ele sentiu, como sempre sentia tudo nela. Levantou-se às pressas, desceu às cegas os degraus, guiado apenas pelo instinto, pelos ruídos do arrastar da mala, pelo cheiro da dor. E quando a alcançou na porta da cozinha, ofegante, suado, descalço, segurou seu braço e disse: "Você não vai embora. Não assim." Rosa virou-se devagar, com os olhos cheios d'água, segurando o choro com mais força do que segurava a alça da mala. "Não posso ficar, Theo. Isso vai te destruir. Eles vão acabar com tudo." Ele se aproximou mais, encostou a testa na dela e respondeu com a voz mais firme que já usou na vida: "Eu vivi no escuro por muito tempo, mas agora eu vejo. E o que eu vejo é você." Foi então que ele segurou suas mãos com força, colando seus dedos nos dele, como se quisesse fundir suas dores. "Você acha que eu me importo com o que eles pensam? Com a aparência? Com os sorrisos falsos dos salões? Eu conheço todos eles e nunca confiei em ninguém. Até você chegar, até você entrar nessa casa e limpar mais do que os cômodos. Você limpou minha alma, Rosa, e eu te amo." O mundo pareceu parar. O tempo congelou. Rosa não respirava. Seu corpo inteiro tremia. Nunca, em toda a sua vida, ninguém tinha dito essas palavras a ela. "Eu te amo." De novo, sem hesitação, sem vergonha. Ela recuou um passo, depois outro. As lágrimas desceram sem pedir licença. Tentou balbuciar algo, mas não conseguiu. Até que finalmente, com a voz entrecortada, disse: "Você não sabe o que está dizendo. Eu sou gorda. Sou feia. Sou uma mulher que o mundo odeia. Você não me viu. Você não sabe." Mas Theo, com um sorriso leve, respondeu: "Rosa, eu sou cego, mas você é a única coisa que eu já vi de verdade." Ela caiu em prantos, e ele a abraçou. Um abraço longo, firme, de encaixe perfeito, como se tivessem sido feitos um para o outro desde sempre. Não houve beijo, não ainda, mas naquele abraço estavam todas as promessas que dois corações podiam fazer. Promessas de lutar, de resistir, de desafiar o mundo juntos. E naquele mesmo dia, Rosa não foi embora. Ao contrário, ela ficou. Pela primeira vez, escolheu ficar. Pela primeira vez, acreditou que era possível ser amada. Pela primeira vez, alguém a viu. E não apenas com os olhos, mas com a alma inteira. Eles achavam que estavam preparados, que o amor recém-declarado, ainda quente e vibrando na pele, seria suficiente para blindá-los contra o mundo. Mas estavam enganados, porque o mundo não perdoa o improvável. E o que Rosa e Theo tinham era justamente isso: um milagre social, um escândalo ambulante, uma ferida aberta no orgulho de uma elite acostumada a ditar o que é ou não aceitável. Quando os primeiros boatos sobre o affair do milionário cego com a faxineira vazaram, a alta sociedade reagiu como um organismo infectado, com repulsa, sarcasmo e violência sutil. A primeira manchete surgiu num blog de fofocas, com uma foto borrada de Theo e Rosa caminhando pelo jardim. Ela estava com um uniforme de serviço, cabelos presos de qualquer jeito, e um sorriso tímido no rosto. Ele, de terno escuro e óculos, segurava levemente seu braço, como se já fossem um casal. A legenda dizia: "Quem é a mulher que seduziu o homem mais disputado do país?" E a matéria era um desfile de crueldades. Comparavam Rosa a uma assistente de faxina do século XIX, chamavam-na de desprovida de estética e insinuavam que ela o havia manipulado emocionalmente por pena. No dia seguinte, os jornais impressos estamparam manchetes mais pesadas. "Cegueira emocional ou fetiche de poder?", perguntava uma coluna. Outro portal sugeria que Theo precisava de ajuda psiquiátrica por estar apaixonado por uma mulher de aparência questionável. As redes sociais viraram um campo de guerra. Havia quem zombasse, quem chorasse de raiva, quem escrevesse abertamente
que era impossível amar alguém como Rosa. E ali, aos olhos do mundo, Rosa foi despida de sua humanidade. Tornou-se símbolo de escárnio, de deboche, de intolerância estética. Mas o pior ainda estava por vir. Em um coquetel beneficente promovido pela empresa de Theo, Samara fez questão de convidar todas as figuras da alta sociedade para testemunhar o que seria a ruína pública do irmão. E contra todos os conselhos, Theo apareceu. De braços dados com Rosa, ela estava linda dentro do que pôde pagar. Um vestido simples, azul escuro, que escondia suas curvas e deixava à mostra sua vulnerabilidade. O salão inteiro silenciou quando eles entraram. E então, como se uma sentença houvesse sido pronunciada, os sorrisos se desmancharam, os cochichos começaram, e um campo de rejeição foi desenhado ao redor deles, como se fossem tóxicos. Ninguém quis cumprimentar Rosa. Nenhuma das esposas da elite quis posar para fotos com ela. Nenhum dos empresários quis abordar Theo na presença dela. E ainda assim, ele permaneceu com o braço entrelaçado ao dela, firme, inabalável, como se dissesse: podem odiar, eu escolhi. Mas Rosa sentia cada punhal invisível, cada olhar que dizia: você não merece, cada riso abafado. E ao chegar ao banheiro sozinha, ouviu duas mulheres ricas comentando alto o suficiente. Deve ter sido algum tipo de feitiço. Isso não é amor, é loucura. Foi ali que Rosa trancou a porta do reservado e desabou. Chorou em silêncio, sentada sobre a tampa do vaso, com o coração partido não por Theo, mas por si mesma, porque o mundo a rejeitava desde sempre. Só que dessa vez, doía mais, porque agora ela sabia como era ser amada. E isso fazia a rejeição arder de forma cruel. Do lado de fora, Theo a procurava às cegas, pedindo ajuda aos funcionários, chamando por seu nome. Quando a reencontrou, Rosa estava pálida, sem brilho. Ele segurou seu rosto entre as mãos e disse: você é mais forte do que todos eles juntos. E se quiser ir embora, eu entendo. Mas se ficar, eu te prometo que vamos transformar essa dor em força. Ela balançou a cabeça. Não conseguia falar. Mas ali, no meio da humilhação pública, eles se abraçaram com mais força do que nunca. Naquela noite, Rosa dormiu nos braços dele. Pela primeira vez, em sua cama. Pela primeira vez, se sentindo protegida de um mundo que a queria aniquilar. E Theo entendeu, mais do que nunca, que amar Rosa era, acima de tudo, um ato de guerra. Mas também era o único caminho que o fazia enxergar a vida com clareza. Quando se trata de sangue, a dor corta mais fundo. Theo sempre soube que sua família era fria, calculista e obcecada por status. Mas até mesmo ele, com toda a sua desconfiança e frieza, não imaginava até onde Samara e os demais seriam capazes de ir para separá-lo de Rosa. A irmã, arquiteta do império empresarial que ele comandava com pulso firme, não aceitava perder poder, e menos ainda aceitava perder para uma mulher como Rosa. Para ela, a faxineira não era apenas uma ameaça estética, era uma invasora, uma mancha. Um lembrete gritante de que Theo estava quebrando todas as regras silenciosas que sustentavam aquela dinastia podre por dentro. A primeira ofensiva veio com a chantagem emocional. Samara o procurou no escritório, sentou-se à sua frente como se fosse uma mãe preocupada e disse: você sabe que amo você, mas essa mulher está te destruindo. A empresa está perdendo investidores, estamos virando piada. Theo, sentado com os braços cruzados, ouviu em silêncio. Mas quando ela mencionou a possibilidade de afastá-lo do comando por instabilidade emocional, ele levantou-se devagar e disse: a única coisa instável aqui é o seu ego, e se você tocar nela, Samara, eu destruo tudo o que você construiu. Pela primeira vez, sua voz saiu gelada como aço, mas Samara não era do tipo que recuava. Quando percebeu que a chantagem emocional não funcionaria, acionou o plano B, a guerra pública. Vários perfis falsos foram ativados nas redes sociais, espalhando fake news sobre Rosa. Alegaram que ela havia sido presa na juventude, que usava nomes falsos, que já havia engravidado de 3 patrões anteriores para extorquí-los. As postagens viralizaram em fóruns obscuros, depois chegaram aos jornais mais sensacionalistas. Rosa foi chamada de vigarista profissional, de armadilha do sistema,
de aproveitadora com alma criminosa. Fotos dela, com aparência cansada ou sorrindo de olhos fechados, eram ridicularizadas em montagens que zombavam de seu corpo, seu cabelo, sua roupa. Rosa, devastada, tentou se manter firme, mas ao ver seu rosto em um portal nacional sendo comparado a um desastre visual com plano de ascensão social, ela colapsou. Parou de sair do quarto, parou de cantar, parou até de comer, não por vergonha, mas por esgotamento. Seu corpo não aguentava mais ser alvo de tanto ódio. Theo percebeu, claro. Subia diariamente ao quarto com refeições que ela mal tocava. Tentava convencê-la de que tudo passaria, que nada daquilo importava. Mas para uma mulher que passou a vida ouvindo que não valia nada, aquele massacre público parecia a confirmação final de que o amor que estava vivendo era, na verdade, um erro do destino. E então veio o golpe final. Samara, usando seu acesso aos contratos da família, conseguiu marcar uma reunião com o conselho da holding principal. A pauta era clara: provar que Theo estava incapacitado emocionalmente para liderar o conglomerado, que seu envolvimento com uma funcionária, de comportamento questionável, comprometia o valor da marca, a confiança dos acionistas e a segurança jurídica do império. Era o julgamento final, e se o conselho o afastasse, Theo perderia tudo. Na manhã da reunião, Rosa fez as malas. De novo. Dessa vez, sem bilhete. Achava que estava fazendo o certo. Que se saísse da vida dele, o escândalo acabaria. Que a empresa se salvaria. Que Theo seria poupado. Mas antes que conseguisse sair, Theo apareceu na porta, suado, com a camisa aberta, as mãos trêmulas e os olhos vendados por um pano escuro. Um gesto simbólico. Ele tirou os óculos e amarrou o pano sobre o rosto. E disse com a voz embargada: "Se eles querem me tirar tudo porque eu te amo, então que levem. Mas eu não volto a viver em um mundo onde você não está." Ela tentou argumentar. Tentou dizer que o amava demais para deixá-lo perder tudo. Mas ele a interrompeu. "O que eu perder por você nunca será uma perda." E então, no mesmo dia, Theo apareceu na reunião do conselho acompanhado de Rosa, de mãos dadas, com o pano ainda nos olhos. E diante de todos os engravatados, ele declarou: "A única coisa que compromete a empresa é a covardia de quem se curva ao preconceito. E se é esse o preço de amar, estou disposto a pagar, porque nunca enxerguei tão bem quanto agora." A sala congelou. Alguns acionistas se levantaram. Outros desviaram o olhar. Mas dois deles, os mais antigos, amigos do pai falecido, bateram palmas em pé e, em seguida, votaram a favor de Theo. A maioria seguiu. A moção para afastá-lo foi recusada. E Samara, que achava que destruiria o irmão, acabou vendo seu próprio prestígio ruir em praça pública. Theo venceu. Mas mais do que isso, Rosa ficou, pela primeira vez, por escolha. E não havia mais volta. Não foi por falta de amor. Não foi por ingratidão, nem por medo. Rosa quis ir embora porque, mesmo amada como jamais imaginou ser, sentia que sua existência impunha dor ao homem que mais amava na vida. Depois da reunião do conselho, mesmo com a vitória de Theo, a exposição não cessou. Pelo contrário, a mídia transformou o casal em espetáculo permanente. Eram manchetes diárias, reportagens mal intencionadas, comparações maldosas entre Rosa e modelos que já haviam sido associadas a Theo no passado. De musa a mucama, era a chamada de uma das revistas mais lidas do país. E o que era para ser amor virou manchete de chacota. Rosa tentou resistir, tentou ignorar, tentou sorrir mesmo quando sentia o peito se partindo. Mas tudo doía. Os olhares nas ruas, os sussurros nas lojas, os seguranças do shopping que a seguiam discretamente, achando que ela era suspeita. Ela sabia que não era culpa de Theo. Sabia que ele faria de tudo para blindá-la. Mas também sabia que havia um tipo de violência que nem todo o dinheiro do mundo podia deter. O preconceito de uma sociedade doente. E essa doença agora morava dentro dela, como um eco dos gritos que a vida inteira a fizeram acreditar que ela não valia nada. Foi numa noite chuvosa que ela decidiu partir. Enquanto Theo dormia, Rosa levantou, vestiu uma calça velha, prendeu o cabelo e começou a recolher suas poucas roupas. Pegou uma sacola plástica, colocou seus documentos, uma escova de dente e um par de sapatos que já estavam gastos. Não queria levar nada que parecesse presente.
Queria sair com a mesma dignidade silenciosa com que entrou. Não deixaria bilhete. Não faria escândalo. Apenas iria, porque amava demais aquele homem para ser o fardo que o mundo insistia em dizer que ela era. Mas Theo não dormia. Ele sentia. Mesmo no escuro absoluto que habitava seus olhos, ele sabia quando ela chorava em silêncio. Sabia reconhecer os passos, o ranger da porta do armário, o som do zíper sendo fechado devagar para não acordá-lo. Ele se levantou, em silêncio, e a alcançou na porta. Rosa se virou com susto, o coração disparado, os olhos já úmidos. "Eu não aguento mais, Theo", ela disse. "Eu não sou forte como você pensa. Todo dia é uma humilhação nova. Toda noite eu durmo me perguntando se sou o erro da sua vida. Eu não consigo mais me odiar tanto." Theo caminhou até ela, tateou seu rosto com as mãos. Enxergou com os dedos o contorno do que ela achava que era feio, mas para ele era sagrado. E respondeu: "Você acha que é fraca por chorar? Eu te acho forte por continuar. Você acha que está me salvando ao ir embora. Mas você é a única coisa que me faz querer ficar. Desde que você entrou aqui, tudo passou a fazer sentido. E eu não me importo com os jornais. Não me importo com a elite. Eu só me importo com você." Ela caiu de joelhos, o rosto colado ao peito dele, o corpo tremendo em pranto. E ali, no chão, abraçada ao homem que o mundo dizia ser inalcançável, Rosa entendeu. Ela não precisava fugir. Precisava apenas acreditar que merecia ser amada. Theo se ajoelhou com ela, beijou sua testa e disse: "Se for para o mundo inteiro te odiar, eu prefiro lutar com o mundo inteiro do que passar um só dia sem você ao meu lado." Na manhã seguinte, eles tomaram café juntos, pela primeira vez, rindo. Rosa, ainda de olhos inchados, vestia uma camisa dele, grande demais, e os cabelos soltos. Não havia maquiagem nem filtro, mas Theo a olhava como se estivesse diante da coisa mais bonita que o destino já lhe deu. E naquele dia, Rosa escolheu ficar, mas não apenas ficar na casa. Ficou na vida, no amor, na coragem. E mais do que nunca, começou a sentir que, talvez, estava aprendendo a enxergar a si mesma, pelos olhos de Theo. Se casar já era um desafio para quem seguia os padrões da sociedade, imagine então para Rosa, uma mulher que havia sido humilhada por sua aparência, perseguida pela mídia, rejeitada por famílias inteiras, e para Theo, um milionário cego que ousou amar além do que os olhos podiam ver. Eles sabiam que o casamento seria mais do que um rito, seria um grito, um manifesto contra o preconceito, contra os padrões impostos, contra toda uma cultura que ensina quem é digno de ser amado. E por isso, naquele dia, naquele altar, mais do que alianças seriam seladas. Seria escrito um novo capítulo na história de dois corações que desafiaram o mundo. Rosa não teve estilista. Nenhuma grife quis vesti-la. Quando a assessora de casamento ligou para algumas marcas famosas, ouviu respostas frias. Infelizmente, não temos modelos que favoreçam esse tipo de corpo. Ou ainda pior, a imagem da nossa marca precisa ser preservada. As maquiadoras hesitaram. Os salões recusaram. As joalherias sugeriram algo menos chamativo. Mas Rosa, machucada por fora, já começava a se curar por dentro. Com a ajuda de uma costureira de bairro, costurou o próprio vestido. Simples, branco fosco, sem brilho, com mangas longas e uma renda que cobria o colo. Ela mesma desenhou os detalhes, bordou os punhos à mão e pediu que não ajustassem demais. "Quero conforto, quero ser eu mesma", disse. Do outro lado, Theo dispensou todas as convenções. Escolheu um terno escuro, sem gravata. Estava de pé, na entrada da igreja, com os óculos escuros no bolso. Queria que os convidados olhassem para ele sem as lentes que usava para se proteger do mundo. Queria dizer, em silêncio, que estava ali com o coração nu. A igreja estava cheia, mas não repleta de rostos conhecidos da alta sociedade. Muitos convidados recusaram o convite, com desculpas polidas. Em seus lugares estavam os amigos verdadeiros. O jardineiro que trabalhou anos para Theo, a antiga professora de Rosa, a vizinha que emprestou o ferro de passar quando ela não tinha um. E no fundo, discretamente, alguns curiosos com celulares em mãos, esperando capturar a tragédia que nunca aconteceu. Quando as portas se abriram e Rosa entrou,
Um silêncio absoluto tomou conta do templo. Não era a noiva que esperavam. Não era a imagem que os filmes e os contos de fada haviam condicionado o mundo a aceitar. Mas havia algo nela impossível de ignorar. Uma aura, um brilho vindo da alma, um orgulho erguido sobre 1000 rejeições. Ela caminhava sozinha, com os olhos firmes, o corpo imponente. E cada passo era uma resposta. Cada pisada no chão ecoava. Eu cheguei. Eu venci. Tel sorriu. Não viu, mas sentiu. Quando Rosa parou diante dele, tocando sua mão com delicadeza, ele sussurrou: "Você está linda." E ela respondeu: "Você nunca me viu." E ele disse: "Mas sempre te enxerguei." A cerimônia foi breve, mas inesquecível. Os votos foram ditos com a emoção de quem já enfrentou todas as batalhas. Rosa falou sobre dor, sobre invisibilidade, sobre o dia em que achou que jamais mereceria um amor. Tel falou sobre luz, sobre como alguém que viveu na escuridão desde criança encontrou brilho no gesto simples de alguém que limpava sua casa. Não houve fogos, nem orquestra. Mas quando disseram sim, a igreja inteira aplaudiu de pé. Muitos choravam. Até quem não entendia o amor deles foi tocado por algo invisível, quase sagrado. E ao saírem da cerimônia, de mãos dadas, não havia mais medo. Rosa não se encolhia. Tel caminhava com o peito erguido. Eles estavam prontos para o mundo, prontos para construir uma vida, uma casa, uma história. A lua de mel não foi em Paris, nem nas Maldivas. Foi em um sítio no interior, onde Tel podia sentir o cheiro da terra molhada e Rosa podia andar descalça pela grama. Lá, entre árvores, risos e beijos ao entardecer, fizeram amor pela primeira vez. E foi com cuidado, com silêncio e reverência. Não foi sobre corpos perfeitos. Foi sobre almas que finalmente encontraram repouso uma na outra. Naquela noite, Rosa entendeu. Aquele não era apenas um casamento. Era um milagre. Um milagre escrito com dor, resistência e amor verdadeiro. E ela, a mulher que ninguém quis, agora era esposa do homem que enxergava o mundo. Só por causa dela. Eles haviam desafiado o mundo, sobrevivido aos julgamentos, enfrentado preconceitos que tentaram destruí-los. E agora, pela primeira vez, estavam em paz. A casa onde Rosa antes entrava como faxineira era agora o lar onde ela despertava todos os dias ao lado do homem que a ensinou a ser vista. Não por aparência, mas por essência. E naquela casa, que já fora silenciosa e triste, começou a ecoar o som mais bonito que uma mulher como Rosa poderia ouvir. O som de 3 corações batendo dentro de si. A notícia veio de forma inesperada, quase cômica. Rosa vinha sentindo tonturas, enjoos ao cheiro do perfume de Tel, um cansaço que não passava. Achou que era estresse, ou até depressão camuflada. Mas numa ida solitária ao posto de saúde, após insistência de uma vizinha que agora era amiga, ouviu da enfermeira: "Você está grávida, e pelo que parece, são gêmeos, ou trigêmeos." Rosa riu. Riu de nervoso, de medo, de incredulidade. Trigêmeos. Ela, aos 30 e poucos anos. Uma mulher que até pouco tempo achava que jamais teria sequer um namoro. Agora carregava 3 vidas no ventre. Voltou para casa em choque. Queria contar a Tel, mas hesitou. E se ele se assustasse? E se achasse demais? E se... Mas ao entrar no quarto e vê-lo sentado, tocando seu velho piano com os dedos leves, ela soube que não havia "e se", havia "nós". Rosa se aproximou devagar, colocou as mãos sobre as dele, interrompendo a melodia, e sussurrou: "Tem 3 corações batendo aqui dentro." Tel parou. Não disse nada por longos segundos. Depois, tocou o ventre dela com as palmas abertas. Respirou fundo e deixou as lágrimas escorrerem. "Você me deu olhos, Rosa. Agora vai me dar o mundo." A gravidez foi intensa. Rosa engordou mais, sentiu dores nas costas, teve crises de ansiedade. A mídia, mais uma vez, tentou transformar o momento em espetáculo. Alguns portais zombaram. O casal improvável agora vira reality. Mas Tel blindou tudo. Contratou uma equipe médica particular. Fechou os portões. Transformou a mansão em reduto de silêncio, de paz, de acolhimento. Ele passava horas lendo em voz alta para a barriga dela. Tocava piano para os bebês.
Fazia massagens nos pés inchados e dizia, todos os dias, você é a mulher mais forte que eu conheço. E os nossos filhos vão saber disso desde o primeiro dia. Quando entrou em trabalho de parto, foi uma madrugada chuvosa. Rosa suava, tremia, gritava de dor. Theo estava ao lado, segurando sua mão, murmurando palavras de amor. Foram horas exaustivas, mas, um a um, os três nasceram. 2 meninas e um menino. Sara, Sâmia e Samuel. 3 nomes com a letra S, como se fossem parte de uma simetria divina. Os médicos disseram que, pelo histórico de Rosa, os bebês eram milagres. E ela, ainda exausta, olhou para os filhos e depois para Theo, que chorava silenciosamente, sentado ao lado da incubadora. Ela sussurrou, eles são nossos, inteiros, perfeitos, e ninguém pode tirar isso de nós. A maternidade mudou Rosa. O corpo, antes alvo de julgamentos, agora era fonte de vida. As cicatrizes, as estrias, o inchaço, tudo passou a ter significado. Ela se olhava no espelho com uma nova lente, a lente da criação, da força, do renascimento. Theo também mudou, tornou-se mais calmo, mais sensível. Seus dias agora giravam em torno do som dos filhos, do cheiro de leite, dos risos noturnos. A mansão, antes fria, agora tinha brinquedos espalhados, desenhos colados na geladeira, vozes infantis correndo pelos corredores. Rosa, por fim, descobriu que ser mãe não a completava, a expandia, e que ser esposa de Theo era mais do que amar, era continuar ensinando o mundo a amar de verdade. Anos haviam se passado desde aquele dia em que Rosa entrou na mansão pela primeira vez carregando um balde, um pano de chão e a vergonha cravada nos ombros. E agora, ali, diante do espelho do quarto principal, Rosa não reconhecia mais aquela mulher que um dia achou que jamais seria digna de amor. Não se tratava apenas de mudanças físicas, embora elas estivessem ali, visíveis, gritantes, quase inacreditáveis. Tratava-se de algo maior, de uma metamorfose que começara por dentro, construída lentamente com cada gesto de carinho, cada palavra de apoio, cada olhar de Theo que enxergava além do que o mundo via. Tudo começou de forma natural. Após o nascimento dos filhos, Rosa, pela primeira vez na vida, sentiu que merecia se cuidar. Não por vaidade, não por imposição, mas por respeito à mulher que havia resistido a tudo. Começou a caminhar pelo jardim todas as manhãs, com os bebês no carrinho duplo. Depois, trocou os alimentos processados por receitas que ela mesma criava, inspirada nas lembranças da infância. Foi devagar, sem pressa, sem metas absurdas, apenas movida por uma energia nova, interna, e o corpo foi mudando. Os traços do rosto se suavizaram, os braços afinaram, a cintura tomou forma, as curvas se tornaram ainda mais marcantes, o quadril largo e os seios grandes, agora contornados com harmonia. O cabelo crespo, antes preso, agora era usado solto, com orgulho, volumoso como uma coroa. Mas a verdadeira transformação estava nos olhos. Rosa caminhava ereta, com firmeza. As roupas, antes discretas e largas, agora revelavam a mulher que ela era. Bela, sensual, imponente. A mídia, que um dia a chamou de aberração estética, agora tentava rever narrativas. A surpreendente mudança da esposa do milionário cego, diziam os títulos hipócritas. Havia convites para capas de revistas, participações em talk shows, entrevistas de superação. Mas Rosa não se iludia. Sabia que o mundo não havia mudado. Ela é que tinha aprendido a não se curvar mais. Theo, por sua vez, nunca comentou sobre a transformação. Nunca a incentivou, nem a celebrou com superficialidade. Apenas continuou a tocá-la da mesma forma, com reverência, com desejo, com amor. Um dia, sentados no jardim, Rosa brincou. Você nem disse nada sobre meu novo corpo. E ele respondeu, porque você sempre foi perfeita. E porque eu continuo enxergando a mesma mulher, com um pouco mais de luz. Foi a frase que ela nunca esqueceu. A relação entre os dois se fortaleceu ainda mais. Rosa passou a frequentar eventos como igual. Já não era a mulher de Theo. Era Rosa. Uma mulher que falava com segurança, que encarava jornalistas com elegância, que sabia silenciar uma sala com uma única frase. Começou a se envolver em projetos sociais,
criando programas de acolhimento para mulheres negras rejeitadas pela estética dominante. Fundou uma ONG, criou uma rede de apoio, deu voz a quem sempre foi silenciada, e Theo a apoiava em tudo. Mesmo sem enxergar as multidões que a seguiam, ele ouvia as palmas, sentia o brilho na voz dela, sabia que havia se casado não apenas com uma mulher, mas com um furacão de transformação. Mas, ainda assim, em casa, sozinha com ele, Rosa ainda era doce. Ainda era a mulher que se deitava em seu colo e contava histórias da infância. Ainda era a mãe carinhosa, que fazia voz engraçada para os filhos, que ria de piadas ruins, que chorava vendo filmes. A beleza física, agora celebrada, não havia tomado o lugar de sua essência. Apenas a acompanhava. E Theo, mesmo cego, a via mais do que qualquer homem jamais viu uma mulher. A sociedade, perplexa, ainda tentava entender. Como ela conseguiu? Será que fez cirurgias? É outra pessoa? Mas as perguntas vinham sempre de um lugar errado, porque a resposta não estava na balança nem na estética. A resposta era uma só: amor. Rosa havia sido amada até florescer, até brotar em cada parte do corpo a mulher que sempre existiu, mas que a vida inteira foi podada pela crueldade de olhares alheios. E agora, plena, transformada, irreversível, Rosa caminhava pelo mundo com a certeza de que não era apenas amada. Ela era luz, e ninguém mais a faria acreditar no contrário. Nem todo mundo suporta ver a flor desabrochar onde um dia cuspiu desprezo. Samara não suportava. A irmã de Theo havia sido moldada por um mundo onde poder e beleza estavam reservados a uma elite estética e racial. Ela sempre foi a estrela, a estrategista, a controladora do império da família. E, ao ver Rosa, uma mulher que ela considerava lixo doméstico, se transformar em ícone, empresária, mãe de trigêmeos, em símbolo de tudo que ela desprezava, algo quebrou dentro dela. Não era apenas ódio, era pavor. Pavor de perder o trono. Pavor de ter sido vencida por alguém que, aos olhos dela, jamais deveria ter saído da cozinha. Nos bastidores, Samara arquitetava. Fingia distância, mas contratava detetives. Contratava hackers. Vasculhava o passado de Rosa, seus familiares, os registros médicos, as contas bancárias. Procurava qualquer falha, qualquer rachadura que pudesse transformar em escândalo. E quando nada encontrava, começava a inventar. Mandou forjar documentos. Criou perfis falsos que divulgavam denúncias anônimas de que Rosa teria usado identidade falsa para subir socialmente. Espalhou que a ONG criada por ela desviava recursos, que os trigêmeos não seriam filhos de Theo, que Rosa planejava tomar a herança. Mas Rosa já não era a mulher silenciosa que um dia chorava no banheiro da mansão. Ela agora tinha uma equipe jurídica, uma assessoria de imprensa e, acima de tudo, a coragem de quem não devia mais desculpas a ninguém. As mentiras de Samara caíam por terra uma a uma. Cada fake news era desmentida com provas, vídeos, testemunhos. Cada tentativa de sabotar sua imagem era recebida com elegância e firmeza. E enquanto Rosa subia ao palco para receber prêmios de liderança feminina, Samara se afundava no próprio veneno, até que ela resolveu atacar onde achava que Rosa ainda era fraca: Theo. Sabia que o irmão era emocionalmente sensível. Sabia que ainda carregava traumas da infância, da cegueira, das perdas. Samara apareceu na casa dos dois numa noite, sem avisar, com uma expressão teatral de desespero. Inventou que Rosa mantinha contato com um ex-namorado, que ela estava gravando Theo sem ele saber, que planejava escrever um livro e lucrar com a exposição dele. E para tornar a mentira mais convincente, entregou uma pasta com fotos, prints falsificados, áudios distorcidos. Theo ouviu tudo em silêncio. Rosa, ao lado, não entendia o que estava acontecendo. Só conseguia ver a dor no rosto dele. O silêncio que tanto conhecia, mas dessa vez, frio. Quando Samara saiu, triunfante, deixando o ambiente carregado, Rosa tocou o braço do marido e disse: "Você acredita nela?" Theo não respondeu. Apenas se levantou e foi para o quarto. Não dormiram juntos naquela noite. Foi a primeira vez desde que se casaram. Rosa chorou sozinha. Sentia que algo dentro dele havia rachado, não por falta de amor, mas porque até o homem mais forte pode vacilar diante de tanta pressão. Nos dias seguintes,
Theo se recolheu. Evitava reuniões. Evitava falar. Evitava até os filhos. E Samara continuava a disparar mentiras na imprensa, alimentando a dúvida, esperando que ele finalmente rompesse. Mas o que Samara não contava é que o amor verdadeiro não se desfaz por insinuações. Theo, mesmo em silêncio, começou a investigar por conta própria. Ligou para contatos antigos, mandou verificar documentos. E pouco a pouco, todas as verdades começaram a se revelar. Descobriu as mentiras, as manipulações. E mais do que isso, percebeu que sua irmã nunca aceitou perder o controle sobre ele. Num domingo de manhã, enquanto Rosa cuidava dos filhos no jardim, Theo a chamou. Pediu que se sentasse com ele no piano. Tocou uma melodia curta, melancólica. E depois, com a voz baixa, disse: "Me perdoa, eu deixei a dúvida entrar." E isso foi mais grave do que qualquer acusação. Rosa apenas o abraçou. Não disse nada, porque sabia que ele não era perfeito, mas era verdadeiro. E porque, mesmo machucada, seu amor ainda era maior que tudo. Theo, então, convocou uma coletiva de imprensa. Sentou-se ao lado de Rosa, com os filhos no colo, e disse ao vivo: "Esta é minha esposa. Esta é minha família. E se alguém tentar machucar um fio de cabelo deles, terá que enfrentar o homem que construiu um império com os olhos fechados, e que agora, mesmo cego, vê com absoluta clareza quem são os verdadeiros inimigos." Samara, humilhada em rede nacional, desapareceu por meses. Rosa, por outro lado, cresceu ainda mais. E agora, mais do que nunca, sabia. O amor deles não apenas resistia, ele renascia sempre que tentavam enterrá-lo. A vida sempre ofereceu a Rosa duas opções: calar ou gritar. E por décadas ela escolheu o silêncio. Por medo, por sobrevivência, por costume. Mas agora, depois de tantas feridas abertas, tantas humilhações digeridas em silêncio, Rosa escolheu gritar. E não com raiva, não com rancor, mas com elegância, com firmeza, com brilho. Era hora de mostrar ao mundo, e principalmente a Samara, que uma mulher rejeitada, invisibilizada e humilhada pode se tornar uma força incontrolável quando é regada pelo amor certo. A vingança de Rosa, portanto, não viria no formato clássico de ódio. Ela viria em forma de vitória pública, de impacto irreversível, de protagonismo irrefutável. Tudo começou com um convite inesperado. Rosa foi indicada ao Prêmio Nacional de Empreendedorismo Social por sua atuação à frente da ONG, que criara para mulheres negras e marginalizadas. A indicação caiu como bomba na mídia. Afinal, até poucos anos atrás, ela era chamada de a faxineira do cego bilionário, e agora era candidata a uma das maiores honrarias do país. A elite se incomodou. Samara, ao saber, reagiu com deboche. É só mais uma campanha midiática. Ninguém leva isso a sério. Mas Rosa não se importava com quem duvidava. Ela agora andava com a cabeça erguida. Ela não precisava provar nada. Só precisava existir e continuar. Ao saber que Samara faria parte da mesa de jurados empresariais convidados para o evento, muitos esperavam que Rosa recuasse, que declinasse, que sumisse. Mas Rosa não apenas confirmou presença, como decidiu que subiria ao palco com algo mais do que um vestido bonito. Decidiu que sua presença ali seria um símbolo, um troco, um tapa de luva. E para isso, mandou confeccionar um vestido sob medida, criado por uma estilista negra, de periferia, que também sofrera preconceitos estéticos a vida inteira. O resultado foi arrebatador, um longo vermelho intenso que abraçava suas novas curvas com majestade, exaltando seu quadril largo, o colo farto, a pele de ébano reluzente. Era impossível desviar o olhar. No dia do evento, ao descer do carro com Theo e os filhos, Rosa calou a plateia. As câmeras dispararam flashes. Os jornalistas que antes zombavam, agora se atropelavam por uma declaração. E Samara, sentada na primeira fila, congelou ao vê-la. Pela primeira vez, sentiu o gosto da própria arrogância esmagada. Rosa caminhava como uma rainha, não porque queria ostentar, mas porque finalmente compreendia que seu lugar era no centro, e não mais nas bordas. Quando seu nome foi anunciado como vencedora, a plateia aplaudiu de pé, mas foi no discurso que a vingança se concretizou. Rosa subiu ao palco, pegou o microfone
respirou fundo e olhou para o auditório. Sua voz saiu firme, serena, poderosa. Eu estive sentada no chão enquanto todos estavam nas cadeiras. Eu servi copos enquanto ninguém me oferecia sequer um olhar. Fui chamada de feia, de gorda, de suja, de indigna. Mas nunca deixei de amar. Nunca deixei de sonhar. E agora, eu não estou aqui para ser a exceção. Estou aqui para abrir caminho, para que outras mulheres que carregam minha pele, meu corpo, minha história, saibam que podem e devem estar onde quiserem. Inclusive neste palco. A beleza que o mundo me negou, o amor me devolveu. E eu não vou mais me calar. A plateia explodiu em aplausos. Theo chorava. Os filhos batiam palmas, sem entender a grandiosidade do momento, mas sentindo o orgulho pairar no ar. Samara, em silêncio, assistia a tudo sem chão, porque sua tentativa de destruição virou o trampolim da mulher que ela tentou enterrar viva. Rosa não se vingou com veneno, se vingou com brilho, e naquele dia ela não apenas venceu um prêmio, ela cravou seu nome na história e fez com que todos, até os que a ignoraram, tivessem que se curvar, não diante da mulher transformada, mas diante da verdade que ela sempre foi. Quando uma mulher negra, pobre, antes rejeitada e chamada de feia, alcança o centro de um palco sob aplausos de pé, algo muda, não só nela, mas no mundo ao redor. Rosa não era mais apenas um nome comentado em colunas de fofoca, nem o alvo de chacotas em fóruns anônimos da internet. Ela havia se tornado uma referência, um fenômeno social, um símbolo de resistência que inspirava milhares e incomodava tantos outros. Seu nome estava agora em palestras, entrevistas, documentários, mas, mais do que isso, estava gravado no coração de mulheres que viam nela um reflexo daquilo que o mundo sempre negou: a possibilidade de existir com dignidade e poder. Após o prêmio, Rosa recebeu convites de universidades para contar sua trajetória. Rejeitou campanhas publicitárias oportunistas, mas aceitou ser capa de uma revista voltada à luta antirracista, posando com os filhos no colo e Theo ao lado. A foto viralizou. Ela, com os cabelos naturais soltos, um vestido amarelo vibrante, rodeada pelos trigêmeos e abraçada ao marido, aparecia sob a manchete: o amor que fez a sociedade enxergar. O país inteiro parou, na TV, nos jornais, nas redes. Até quem torceu o nariz foi obrigado a admitir: havia algo impossível de ignorar naquela mulher. Foi nesse contexto que a prefeitura da capital organizou um evento anual de reconhecimento às personalidades que promoveram transformação social no país. Rosa foi indicada ao maior prêmio da noite, o Troféu Esperança. O auditório estava lotado. Personalidades influentes, artistas, jornalistas, políticos. Rosa chegou usando um vestido branco, não por inocência, mas por poder. Era sua armadura. Caminhou pelo tapete como quem pisa em solo conquistado. E quando seu nome foi anunciado como vencedora, Theo levantou antes mesmo de todos. Aplausos ecoaram. Lágrimas escorreram. Mas o que ninguém esperava era o que viria a seguir. Ao subir no palco, Rosa não segurava um papel. Não havia ensaio, apenas coração. Ela respirou fundo, olhou para a multidão e começou. Durante muito tempo, disseram que eu era invisível, que eu era feia, que eu era um estorvo. Disseram que meu lugar era o de servir calada, que meu corpo não era digno de desejo, que minha voz não era digna de ser ouvida. Mas hoje, aqui, eu não represento apenas a mim. Eu represento cada mulher negra que foi rejeitada em uma entrevista de emprego por causa do cabelo, cada mulher gorda que foi apontada na rua, cada mulher de periferia que foi silenciada dentro de casa. Eu represento aquelas que o mundo tentou esconder. E então, com a voz embargada, completou: mas eu também represento o poder do amor, porque foi sendo amada por um homem cego, e ainda assim o único que me enxergou de verdade, que eu aprendi a me amar. O Theo me viu antes de eu me ver, e foi através do olhar dele que eu me reconectei com minha própria luz. Por isso, esse troféu não é meu, é nosso. É de todo amor que resiste. É de toda coragem que nasce no meio do lixo. É de toda mulher que se levanta depois de ter sido pisada. A plateia estava em prantos. Um silêncio reverente pairava entre os aplausos.
Câmeras registravam rostos emocionados. Influenciadores comentavam ao vivo. Até figuras antes hostis agora aplaudiam de pé. Rosa desceu do palco e encontrou Theo à sua espera. Ele a abraçou forte, beijou sua testa e sussurrou: "Você não foi reconhecida hoje. Você foi coroada." Rosa sorriu, não de vaidade, mas de gratidão. Ela sabia que aquele momento não era um final feliz. Era um marco, uma resposta, um sopro de esperança para tantas outras rosas espalhadas pelo mundo. Naquela noite, ao voltar para casa, os filhos dormiam e Theo tocava piano. Rosa se sentou ao lado dele, calada. Depois de um tempo, disse: "A menina que esfregava chão em silêncio, agora tem o país escutando o que ela diz." Ele respondeu: "E eu tenho o privilégio de dormir ao lado da mulher mais poderosa que esse país já viu." Há histórias que nascem para provar que o improvável é possível, que o amor, quando verdadeiro, não obedece lógicas, padrões ou expectativas. Ele simplesmente acontece e transforma. A história de Theo e Rosa não foi sobre romance fácil, nem sobre contos de fada modernos. Foi sobre guerra, sobre dor, sobre enfrentamento. Mas acima de tudo, foi sobre redenção. Sobre dois mundos completamente opostos que colidiram, não para se destruírem, mas para curarem um ao outro. Theo, o milionário cego, frio e orgulhoso, aprendeu a ver além da superfície. Rosa, a mulher gorda, negra e invisível, aprendeu que seu valor nunca dependeu da aprovação alheia. E juntos, eles venceram o impossível. O tempo passou. Os filhos cresceram, herdeiros não apenas de um legado financeiro, mas de uma herança afetiva rara, a certeza de que o amor não precisa ser bonito aos olhos, mas verdadeiro no gesto. Samuel herdou o silêncio reflexivo do pai. Sâmia, a coragem feroz da mãe. Sara, a sensibilidade dos dois. Na escola, eram admirados, não pelo sobrenome, mas pelo exemplo que os pais representavam. Quando perguntavam sobre a história dos dois, ouviam dos próprios irmãos: "Nosso pai é cego, mas ele viu a alma da mulher mais linda do mundo antes de todo mundo enxergar." Rosa, agora nos seus 40 e poucos anos, mantinha a força e o brilho. Era uma mulher admirada nacionalmente, mas jamais abandonou a simplicidade. Continuava cozinhando com as próprias mãos, andando de chinelo pela casa, cuidando das flores no jardim onde, um dia, lavou a varanda de joelhos. A diferença era que agora, ela pertencia àquele espaço. Era dona dele. Com Theo, o amor já não precisava de declarações. Bastava o toque, o silêncio compartilhado, o jeito como ele sabia cada passo dela na casa, mesmo sem vê-la. Quando ela entrava no quarto, ele sabia. Quando ela chorava calada, ele sentia. Quando ela sorria, mesmo sem som, ele também sorria. Certa noite, sentados à beira da piscina, ela perguntou: "Você nunca quis fazer a cirurgia? Tentar enxergar de novo?" Ele respondeu: "O mundo que eu conhecia com os olhos era cruel. Só depois de cego é que aprendi a ver beleza. E você foi a primeira imagem que meu coração me mostrou." Rosa abaixou a cabeça e chorou baixinho. Não por dor, mas por gratidão, porque finalmente tinha sido amada por inteiro. Theo envelheceu com saúde, forte, com o mesmo porte que um dia virou manchete por sua beleza escultural. Mas era o coração que mais se fortalecia. E mesmo quando os cabelos ficaram brancos e as mãos tremeram mais que antes, ele jamais deixou de buscar o cheiro dela no ar, a textura do rosto dela sob seus dedos, o calor da presença que o havia tirado da escuridão emocional. No aniversário de 20 anos de casamento, organizaram uma festa discreta. Apenas amigos próximos, antigos funcionários, parceiros de caminhada. Rosa fez questão de usar o mesmo vestido do casamento original, agora ajustado ao corpo novo, curvilíneo, esguio, elegante. Quando subiu ao palco para agradecer, os olhos estavam marejados. Mas foi Theo quem surpreendeu. Pegou o microfone e disse: "Há 20 anos, eu vivi meu primeiro milagre, encontrar luz mesmo sendo cego. E hoje, eu vivo meu segundo milagre, saber que minha cegueira me salvou. Porque se eu tivesse enxergado como os outros, talvez nunca tivesse visto a única mulher que sempre brilhou de verdade. Rosa, você não me deu apenas uma família. Você me deu visão.
E mesmo que eu nunca veja o seu rosto, eu reconheceria você em qualquer vida, só pelo toque do seu amor. Silêncio, comoção, palmas, lágrimas. E o beijo, ali, sob aplausos, foi o mesmo do primeiro dia, cheio de entrega. E dessa vez, sem medo. Rosa e Theo provaram ao mundo que o amor verdadeiro não exige beleza, riqueza, nem aceitação social. Ele exige coragem. Coragem para escolher, todos os dias, a mesma pessoa, mesmo quando o mundo inteiro diz que não faz sentido. Eles foram a prova viva de que o que é invisível aos olhos pode ser eterno no coração.